Olá, jovem, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. É muito bom ter você aqui conosco para o nosso terceiro vídeo. Estamos falando de fé, porque fé é a forma de se agradar a Deus. Fé é a forma daquele que foi justificado pelo sangue de Cristo viver. O justo viverá pela fé. Eu te mostrei, nós estamos detalhando esse versículo, porque sem fé nós vamos viver como Adão, um mero sobrevivente expulso do jardim do Éden, expulso do melhor de Deus. Sem fé você vai ter que lutar como um louco para ver se consegue criar o ambiente do Éden. Mas eu quero dizer que Deus tem bênção para você. Mas todas essas bênçãos que está lá em Efésios, todas as bênçãos em Cristo Jesus, elas só serão vividas, tocadas de forma real em fé. Fora da fé, nós não conseguimos viver o melhor de Deus. Porém, eu te falei que havia uma condicionante, não é? O homem sem fé, ele tem um caminho. Cumprir todos os mandamentos de Deus. Era essa a proposta da lei. Mas eu te falei que o homem não tem condições disso. Ele não conseguiu isso no Velho Testamento. E não consegue hoje. O caminho é pela fé. Todas as bênçãos reservadas, caso cumprisse todos os mandamentos, tinham o contraponto, caso não cumprisse, maldições. Era exatamente essa a nossa situação, a minha situação e a sua situação, jovem. Por isso que eu estou chamando você para não só ouvir sobre fé, para refletir, para orar, para falar, mas como que eu vivo então em fé? E aí eu estou desafiando você nos vídeos dessa semana, te mostrando, você tem que ter fé, mas fé em quê? E aí eu convido você para ler a palavra de Deus aí comigo, pegar a sua Bíblia com muito carinho, Isaías 53, vamos ler do versículo 6 a 11. Pegue aí a sua Bíblia, Isaías 53. Vamos lá? Olha o que diz a palavra de Deus, Isaías 53, 6 a 11. Diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e lavará a iniquidade deles. Esse deles aqui sou eu e você. E esse justo aqui, que morreu para satisfazer a condicionante da lei, é Jesus. Isto é para que você pudesse ter acesso a todas as bênçãos. Mas, Márcio, me diz onde eu tenho que colocar a minha fé? No sacrifício de Cristo. Porque, olha a nossa situação, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Romanos 8, 3. Porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, a lei, ela apontava o caminho de Deus, o caráter de Deus, mas por causa da nossa carne, não havia condições de nós cumprirmos a lei. Mesmo que no momento a gente até deseje, você já deve ter passado por isso, jovem, eu já passei. Desejo de fazer a vontade de Deus, de ouvir, de obedecer. E de repente, mesmo com todo esse desejo, eu caio no caminho errado. A palavra de Deus diz aqui em Romanos 8,3: porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, a lei mostrava o caminho, mas ela não tinha o poder de nos transformar por dentro.
Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus se identificou com você. Jesus, ele tomou o pecado, ele tomou todas aquelas maldições, ele tomou aquela condição, aquela falta de possibilidade da nossa parte, para que tivéssemos a possibilidade de ter as bênçãos de Deus. Então, jovem, aonde você tem que colocar a sua fé não é na sua força, não é numa palavra motivacional, não é em ficar repetindo palavras positivas. A sua fé tem que ser colocada em Cristo Jesus. Gálatas 3:13 diz: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Gênesis 3:22. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor o mandou embora. Esse homem caído não tinha a mínima condição de satisfazer a Deus. Jesus teve que morrer, satisfazer a justiça de Deus, morrer pelo meu e pelo seu pecado, para que pudéssemos ter a bênção de Abraão. E aí eu te levo para o pai da fé. Como que Abraão agradou a Deus? Fé. Como que você pode agradar a Deus e viver o melhor de Deus? Fé. Mas fé na obra redentora de Jesus. Jovem, você quer vencer o pecado? Você quer vencer a pornografia? Você quer vencer o vício em drogas? Você quer vencer o problema da língua grande, da fofoca? Você quer vencer o problema da usura, da miséria? Volte-se para Cristo. Coloque a sua fé inteiramente nele. Sabe? Porque quando você crê em Cristo, crê no sacrifício, você então se despede das maldições da lei, porque um justo cumpriu o condicionante da lei, que era morrer. Então, quando você entra em Cristo, você vive a herança de Deus. E fé é isso. Fé é você poder viver os sonhos de Deus na sua vida. Eu estou falando aqui para jovens que têm sonhos. Eu estou falando aqui para jovens que têm propósito. Eu estou falando aqui para jovens que têm projetos de Deus no coração, mas não entenderam que esses projetos só serão vividos de fato e de verdade pela fé. Ei, jovem, eu estou falando com você. Volte-se para Cristo. Mergulhe em Cristo. Márcio, o que Jesus conquistou para mim? Me explica. Eu vou explicar, mas no quarto vídeo. Eu vou falar todo o conteúdo que vem em Cristo para você. E eu fico desesperado porque eu vejo muitos jovens abandonando a Jesus. Porque, Márcio, eu abandonei porque eu quero um relacionamento. Eu abandonei, esfriei meu relacionamento com Cristo porque eu quero uma faculdade, porque eu quero um carro, porque eu quero muitas bênçãos. Então ainda não entenderam o conteúdo da graça. Nós somos inseridos na bênção de Abraão, o pai da fé. Vou falar isso no nosso quarto vídeo e vai ser maravilhoso. Eu vou orar por você agora. Ô papai, eu estou tocando num assunto tão sensível. Ele é tão sensível que muitas vezes nós ignoramos. Nós achamos que ele é quase inútil. Nós simplesmente dizemos que temos fé, mas nem sabemos, nem estudamos, nem vamos a fundo. Às vezes estudamos história do Brasil, do mundo, mas não estudamos a história do nosso Salvador, o que Ele fez por nós. Então, nesta noite, eu peço, desperta jovens para compreender o sacrifício feito, a maldição da lei toda sobre Jesus,
para que pudéssemos ser reconciliados e pela fé pudéssemos ser inseridos ali na bênção de Abraão. Eu oro por isso no nome de Jesus e eu te agradeço, papai, porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado, Jesus, obrigado. Amém. Quero colocar aqui o desafio para você continuar conosco, acessar os nossos canais, nosso podcast ali no Spotify. Nós estamos falando de conflito da juventude e esta semana nós vamos falar do terceiro, falando de conflitos de amizade e falamos de conflitos de sexo. Agora eu vou falar de conflito de dinheiro, né? Mas o quarto vídeo tem tudo a ver com esse tipo de conflito também, tá bom? E vou deixar aí para você a foto, a capa do livro, o endereço, Escola de Gadara, para você ver a importância, o perigo de ficar ouvindo as propostas do mercador. Viver em fé, pertinho de Jesus, é a melhor coisa que temos para viver. Amém? Aguardo você em nosso quarto vídeo. Deus te abençoe. Tchau.